Olá! A super dica do nosso canal hoje, nós vamos resolver alguns exercícios sobre a União Ibérica, certo? Lembrando que essa aula a gente tem lá no canal. O interessante seja que você analise, leia a questão, tente resolver sozinho. Num segundo momento, veja a explicação das alternativas. E se caso ainda suscitarem dúvidas sobre esse assunto, olhe novamente a aula sobre a União Ibérica para tentar resolver o exercício de uma maneira que você esteja sozinho e consiga compreender o conteúdo. Vamos lá! Entre as mudanças ocorridas no Brasil colônia durante a União Ibérica, 1580-1640, destaca-se. Letra A. A introdução do tráfico negreiro. Veja bem, essa alternativa a gente já consegue eliminá-la agora, porque a introdução do tráfico negreiro se deu a partir da instauração no Brasil dos governos gerais, os quais trouxeram os jesuítas e, consequentemente, foi proibido se fazer a escravidão dos indígenas. Então, a letra A está errada. Letra B. A expansão da economia açucareira no Nordeste. O estreitamento das relações com a Inglaterra e a expulsão dos jesuítas. Vamos lá. As expulsões dos jesuítas, a gente sabe que ela se deu em 1759, em torno de 1759, pelo Marquês de Pombal. Então, essa aqui, vamos deixar ela... Conseguimos... o início dela está correto, mas a expulsão dos jesuítas ela está de maneira equivocada. Por quê? Por causa que a expulsão dos jesuítas foi no momento posterior à União Ibérica. Então, a letra B está errada. Letra C, a incorporação do extremo sul. Bem, aí a gente vai lembrar que Dom Manuel Lobo, em 1680, fundou a colônia do Sacramento, certo? Então, não houve essa incorporação ainda através daí. Porém, a gente sabe que a partir do momento que a gente teve a União Ibérica, a gente vai ter um importante fato que aconteceu com a questão da queda do Tratado de Tordesilhas. Então vamos lá, vamos deixar essa letra C para voltar nela no momento posterior. Letra D, a expulsão dos holandeses. Então antes de nós passar, o estreitamento, expulsão dos jesuítas, aqui torna a alternativa errada. A letra D, a expulsão dos holandeses do Nordeste. A intensificação da escravidão indígena. Intensificação da escravidão indígena? Não. A gente está falando do surto da cana-de-açúcar, que vai trabalhar bastante a questão do escravo africano. Então a letra D está errada. A letra E. A ocupação interna pela pecuária. A expulsão dos franceses. A expulsão dos franceses, se a gente for ver, ela vai se dar no pleno século XVI, quando houve a invasão francesa de Rio de Janeiro, Claude Villaquion, tal, no governo do Mendesá. Então, no momento anterior, então também estava incorreto. Então, o que nos resta como mais correta acabava sendo a letra C. A incorporação do extremo sul. Por que o extremo sul? Porque a gente viu que a partir da União Ibérica cai a questão do Tratado de Tordesilhas. A exploração do ouro em Minas Gerais, a gente sabe que o ouro vai começar a ser explorado em Minas Gerais, principalmente pelos bandeirantes. E por que uma reordenação administrativa do território? Porque a gente sabe que a partir de 1580 não existia mais aquela questão do Tratado de Tordesilhas. Então, a alternativa mais correta que a gente tem aí seria a letra C. Próxima alternativa, questão da prova da Específicos. Em 1578, Dom Sebastião, rei de Portugal, morre na Batalha de Alcácer Quibir. Sem descendentes, o trono foi entregue ao seu tio Dom Henrique, que viria a falecer 2 anos depois, sem deixar herdeiro. Depois de acirrada disputa, a coroa portuguesa acabou nas mãos de Filipe II, rei espanhol, dando início à chamada União Ibérica. Com esta união, um tradicional inimigo da Espanha torna-se inimigo de Portugal. Das opções abaixo, a cidade é que se tornou inimigo de Portugal. Letra A, Holanda. E agora aqui eu chamo a atenção para o seguinte. Veja, uma questão relativamente fácil. Apesar dela ser maçante, ter o seu conteúdo grande no contexto da pergunta, é uma questão fácil. A Holanda e a Espanha eram antigos inimigos. Tanto que os espanhóis uma vez relataram que os holandeses pareciam caranguejos a rondar as costas das colônias espanholas. Então, a Holanda acabava sendo inimiga. E aí a gente vai ver que, relacionado à questão, Filipe II ele era neto de Dom Manuel. Por isso que ele acabou sendo escolhido para acabar se tornando rei português, né? Consecutivamente rei português, espanhol e brasileiro. O Brasil passa a ser domínio dos espanhóis, certo? A Holanda era a antiga inimiga. Aqui, relacionando as alternativas, a Inglaterra ela é sempre uma aliada dos portugueses, sempre uma amiga dos portugueses. E aí a gente vai lembrar que
A Inglaterra foi a grande auxiliar da fuga da família real de Portugal para o Brasil durante a questão do Napoleão Bonaparte, né? Então, a Holanda e a Espanha eram antigas inimigas. E aí a Espanha acabou tendo várias de suas colônias invadidas, como exemplo o Brasil, que acabou sendo invadida a Bahia em 1624 e Pernambuco em 1630. Letra A. Nossa próxima alternativa. Um dos principais consequências da União Ibérica para o Brasil foi, consequência da União Ibérica, o resultado da União Ibérica. Primeiro, a decadência do bandeirismo com a atividade de penetração, já que o Tratado de Tordesilhas deixou de funcionar? Não. Veja bem, o Tratado de Tordesilhas deixou de funcionar, ok. Mas não houve uma decadência do bandeirismo. Por quê? Porque o bandeirismo nunca respeitou o Tratado de Tordesilhas. Esse detalhe que a gente tem que se atentar. O bandeirismo não se preocupava com o Tratado de Tordesilhas, então não tem por que ele se preocupar com essa questão. Então a letra A está errada. Letra B. O desenvolvimento da economia mineratória, aproveitando-se os brasileiros da experiência espanhola nesse setor. O desenvolvimento da economia mineratória. Desenvolvimento da economia mineratória? Vamos partir para o próximo. A formação da Companhia Geral do Comércio de Pernambuco. Aqui, interessante. Companhia Geral de Comércio de Pernambuco. Ela vai ser criada, as companhias de comércio, elas serão criadas num momento chamado da Restauração Portuguesa. O que é Restauração Portuguesa? A Restauração Portuguesa foi um movimento que aconteceu no Brasil, né, em consequência das atitudes portuguesas, logo após o fim da União Ibérica. Essa Restauração Portuguesa ela marca o início da dinastia de Bragança, certo? Que vai acabar, a gente teve o fim da dinastia de Aves, depois a gente entra na dinastia de Habsburgo com o de Filipe, e essa restauração ela se dá com a dinastia de Bragança, uma dinastia que mais tarde nos irá aprendar com Dom Pedro I e Dom Pedro II. E essa Companhia Geral de Comércio, elas foram criadas com esses objetivos, após a União Ibérica, e não pelo Filipe II. Então a letra C está errada. A eclosão de vários movimentos nativistas de tendência emancipatória. Aqui vai ser uma aula de um tema posterior, mas a gente já vai elucidando o seguinte fato. Quando a gente fala em movimento nativista é um movimento pela defesa da terra. Não se importa com buscar uma libertação em relação à metrópole, e sim resolver um problema local. Então, o movimento nativista, a Guerra dos Emboabas, é um movimento nativista? É, correto. Porém, não tem tendência emancipadora. A tendência emancipadora a gente vai ver na Inconfidência Mineira, na Conjuração Baiana, na Revolução Pernambucana. Para você que se deparou com esse assunto, isso aí a gente vai tratar em uma aula específica sobre movimentos nativistas e movimentos de libertação nacional. Mas já fique com esse reflexo. A União Ibérica fez realmente eclodir vários movimentos nativistas do território brasileiro. Entre eles a Guerra dos Emboabas. Porém, essas não tinham uma tendência emancipadora. Letra E. A invasão holandesa do Nordeste e posterior decadência da cultura canavieira brasileira, com a fixação dos holandeses nas Antilhas. Correto. Letra E é a resposta correta. Veja bem, a invasão holandesa no Nordeste, primeiro na Bahia sem sucesso e depois em Pernambuco, lá em 1630, onde tiveram êxito, sendo que foi instaurado o governo de Maurício de Nassau. E quando os holandeses foram embora, foram expulsos pelo movimento da insurreição pernambucana ou campanha da libertação, mesmo eles tendo deixado os engenhos aqui no território nordestino, os portugueses não conseguiram dar sequências. E os holandeses voltam a dominar o mercado do açúcar, agora na região das Antilhas. Então esse é um ponto interessante para a gente lembrar que o auge da cana-de-açúcar no Brasil, ela se deu nesse primeiro momento, principalmente em função do quê? Da figura dos holandeses. Então, quando a gente fala em União Ibérica, que ele fala aqui, o desenvolvimento da economia mineratória. O desenvolvimento da economia mineratória vai se dar no final do século XVII. As grandes jazidas de ouro elas vão começar a ser encontradas em torno de 1693, no Rio da Casca, em Minas Gerais. Então, lembre-se, quando eu falo em União Ibérica, quando eu falo em ciclo econômico, eu tenho que lembrar do quê? Da cana-de-açúcar. Então, por isso, a nossa resposta correta aí era a letra E. Próxima. Com a união das coroas Portugal e Espanha, ocorreu o início do período chamado União Ibérica. A Holanda, que enfrentou diversas lutas contra a Espanha, exerceu influência direta na colônia portuguesa na América, pois passou a pilhar e saquear as feitorias na costa africana. Na costa africana. Então, não tem, quando ele fala em costa africana, se o exercício, o comando está falando sobre a colônia portuguesa na América.
O embargo espanhol representou prejuízos para os interesses holandeses no Brasil, uma vez que participavam do comércio de produtos tropicais nacionais, principalmente pau-brasil. Não, os holandeses não estão relacionados ao pau-brasil. Qual é o produto que você tem que relacionar com a figura dos holandeses? A cana-de-açúcar, certo? Sofria na época perseguições religiosas na Europa e retaliações dos católicos residentes em seu país. Não. A Holanda, os holandeses, eles não vieram para o Brasil fugindo de perseguição religiosa. Diferentemente dos franceses, e esses sim que vieram para cá para tentar uma liberdade religiosa, os holandeses não. Eles vieram para cá para tentar transformar o Brasil na Zuckerlândia, chamada Terra do Açúcar. Por quê? Porque eles tinham conhecimento que aqui a gente tinha um solo muito propício ao plantio do cana-de-açúcar e um clima também. Esse solo era o massapê e o clima tropical. Por isso que eles vieram para cá. Então, pau-brasil vai relacionar a qual digamos, controlador? Aos portugueses e jamais aos holandeses. Letra C. Sofria na época, a perseguição religiosa que a gente falou, dos franceses. Letra D. Ocupou o Nordeste brasileiro para evitar a criação de bases e feitorias espanholas visando quebrar o monopólio da Rota da Prata. Não. A Rota da Prata, que a gente está tratando aí, principalmente ela acontecia na América Central, onde os espanhóis estavam encontrando prata, não relacionada ao território. Uma coisa interessante de você já salientar e fazer anotar aí nas suas anotações é que os espanhóis eles não obtiveram êxito com a mineração em território brasileiro, certo? Quem ganhou dinheiro realmente com os minerais no território brasileiro foram os portugueses / ingleses. Por que a gente fala português / inglês? Porque quem tirou o ouro daqui foi a coroa portuguesa. Mas grande parte desse ouro acabou parando aonde? Na Inglaterra. E a letra E. Aponderou-se no Nordeste brasileiro e assumiu o controle da lucrativa operação de transporte, refino, distribuição comercial do açúcar brasileiro. Letra E está correta. Veja que a cana-de-açúcar vai ser relacionada à União Ibérica, vai ser relacionada à figura dos holandeses e à figura do Nordeste. Então, nessa questão, a gente tinha a letra E como nossa resposta. Agora nós iremos trabalhar a importante questão relacionada à União Ibérica. Veja bem, entre Brasil e Portugal, a partir de 1850, passaram para o domínio da coroa espanhola. Por quê? Veja a maldade no elaborador da questão. Letra A. A Casa Real Portuguesa se extinguiria com a morte de Dom Sebastião, que não deixou herdeiro ao trono. Aí o aluno não se percebe e pensa assim, pô, mas realmente não tinha herdeiro. Certo ou errado? De maneira, a questão ela está correta. Acabou, né? A questão da União Ibérica foi por causa de uma questão dinástica. Porém, Dom Sebastião ele tinha ainda quem assumisse. Assumiu o cardeal Dom Henrique. A morte do cardeal Dom Henrique que vai dar início à chamada União Ibérica. Então, essa questão ela está errada, porque a morte de Dom Sebastião não marca o início da União Ibérica, sim a morte do cardeal Dom Henrique, certo? Então, a letra A, ela acaba estando errada. Letra B, os portugueses queriam ser governados pela Espanha. Não. O rei da Espanha era irmão de Dom Sebastião, se ele está dizendo que não tinha herdeiro, não. Lembrando que Filipe II ele acabou assumindo o domínio, porque ele era neto de Dom Pedro. Não houve União Ibérica no ano assinalado? Veja bem, ó, ele está falando 1850. É essa a alternativa que a gente quer. Essa letra D que está errada. Por quê? Porque a União Ibérica foi em 1580. Então, quando você se pergunta assim, eu preciso lembrar a data para resolver a prova da ESA? Aí está a prova. Precisa lembrar da data para resolver a prova da ESA. Certo? Senão você ia acabar marcando a letra A. Detalhe. Os brasileiros decidiram através de plebiscito? Não, não teve plebiscito nessa época. Então, veja o tipo de questão que acabou sendo cobrada na prova da ESA. Também na prova da ESA, no período compreendido em 1580 e 1540, o Brasil, assim como as colônias ultramarinhas portuguesas, pertenceu à Espanha. Questão fácil, dada. Então, para você que acha que não vai cair aquela questão fácil, aí está um exemplo, questão da prova da ESA. Próxima. Com o fim da União Ibérica e reconquista de Pernambuco, por parte dos portugueses, os holandeses passaram a montar seu campo de cultivo na cana-de-açúcar em... Falamos aqui nas Ilhas Antilhas, na América Central. Numa resposta anterior, a gente já tinha trabalhado esse tópico. O que a gente vê? A gente vê o seguinte, algumas coisas que a gente pode finalizar daqui. Primeiro, a União Ibérica ela vai trazer a ascensão do ciclo econômico da cana-de-açúcar. Primeiro ponto. Segundo, a gente vai ter a atuação dos holandeses em território brasileiro. Os holandeses eles se relacionam à União Ibérica, período da União Ibérica, e à cana-de-açúcar.
Se você souber isso aí, você viu que resolvia grande parte das questões. Segundo ponto, a gente começa a notar nesses pequenos exercícios aí, nesses 7 exercícios, que o assunto acaba se entrelaçando, aonde eu tenho que lembrar alguns pontos interessantes. E lembrar que, por exemplo, que nem a gente falou da questão dinástica na questão anterior, Dom Sebastião morreu, assumiu o Cardeal Henrique. A partir daí que a gente tem a famosa União Ibérica. Então, naqueles detalhes, e essa é uma data que o cara tem que lembrar para a prova da ESA, 1580 a 1640 é o período da União Ibérica. E vocês viram que na própria ESA, no concurso da ESA, ele foi lá em cima no enunciado, ele mudou a data, botando 1850, induzindo o aluno ao erro. Então, o assunto ele é, digamos, tranquilo, dá bem para pegar, se você pegar esse esqueleto aí, União Ibérica, holandeses, cana-de-açúcar, Nordeste, Brasil, né? Isso é interessante a gente lembrar, associar o ciclo econômico, o período e quem que foi o dominador, no caso aqui dos holandeses, e a partir daí desenvolver o assunto e ele acaba se tornando bem mais acessível, fazendo com que você não tenha dificuldades na prova. Como a gente viu em alguns exercícios, sempre vai ter aquela questão fácil. O Brasil durante a União Ibérica era domínio de quem? Uma questão relativamente tranquila. Se gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal, vá compartilhando essas aulas. Estaremos largando aulas com mais exercícios, então, voltando a tentar massificar aquele conhecimento das aulas já trabalhadas. Lembrando que a gente tem uma aula lá específica sobre a União Ibérica. Então, se ficou com dúvida aqui, volta, olha a aula, para a gente conseguir que o assunto História e Geografia acabe se tornando mais fácil, mais acessível e não seja o problema para o seu concurso. E sim que ajude a levantar a sua nota, a levantar a sua média no final. Certo? Por hoje era só. Até a nossa próxima aula.